jeito de viver a vida. A gente viu que não é doença, a gente viu que não pega, não transmite, é só um jeito diferente da gente viver a vida. E como é que a gente dá as mãos? Como é que a gente abre o coração? Percebendo qual é a principal dificuldade de um autista. Perceber essa dificuldade para mim foi difícil no começo. Eu estava muito assim, por que será que todo mundo fala tão alto? Por que será que todo mundo nunca espera a vez do outro? Por que existe tanta apontar de dedos, né? Mas logo fui percebendo que algumas coisas que eu via eram por causa dos meus 5 sentidos, que são mais sensíveis, e também por causa do meu pensamento. Essa imagem ali atrás de mim com um cérebro e um quebra-cabeças, ele quer dizer exatamente isso. O pensamento do autista ele é mais acelerado. Logo eu iria descobrir por quê. Mas eu percebia que eu precisava somente de uma informação clara por vez. Enquanto as pessoas empolgadas ao meu lado, elas queriam dar um caminhão de informação. É assim que a gente faz. Hoje uma criança de 7 anos tem mais informações em um dia do que um rei da Idade Média teria ao longo de toda a sua vida. Então não é raro a mãe chegar no quarto e dizer: filho, levanta, se arruma, que hoje nós vamos na missa e depois nós vamos na casa do vô almoçar. E tudo isso se tornava muita informação para mim. Poxa, eu parei na primeira informação primeiro, para saborear ela. Levanta, daí levantei, aí toma banho, aí tomei, aí foi na missa. Mas receber toda essa informação de uma vez, eu demorava para entender o que estava sendo exigido ali, porque era muita informação competindo. E agora, para que vocês saibam, o autista tem dificuldade em prestar atenção em 2 coisas ao mesmo tempo. Sejam 2 pensamentos ou 2 coisas que estão acontecendo agora. Ou eu presto atenção nesse ventilador ou no rosto de vocês. Nos 2 não dá. Com o tempo eu consigo treinar para que eu drible essa dificuldade. Mas lá na minha infância e adolescência não era raro que quando eu estava apresentando um trabalho aqui, eu sentia dificuldade de olhar nos olhos das pessoas, prestar atenção na explicação e o pensamento que vinha a seguir. Sempre ficava alguma coisa faltando. E aí, outra característica que eu acabei percebendo, no meio dessas informações, uma a uma, o principal é que é difícil para mim supor as coisas. Pensa num elefante. Como? Se aqui não tem elefante. Pensa se daqui a 10 anos como vai estar. Aí é difícil, né? Porque sem matéria-prima naquilo que eu vejo, toco, ouço, sinto gosto, é difícil para o meu cérebro passar adiante. Então é uma informação do ambiente por vez que eu vou ter que juntar. E aí, eu convido a vocês hoje, depois de ter sofrido com isso, que esperem um pouco nas informações que vão dar e não pense que o autista vai tirar coelho da cartola. É aquilo lá, ó. É aquilo lá o quê? Fale. É aquela mesa lá branca, ó. É diferente de ficar assim. Vocês já ficaram assim com uma pessoa? Aquela mesa lá, ó. Não, ó, tá aí, ó. Se eu não tiver referência, ainda mais quando eu era menor, eu ficava sem resposta. E aí eu fui descobrir por quê. Por que esse cérebro, então, ele é mais lógico, mais prático, mais visual, concreto? Porque ele tem um grupo de desordens complexas no seu desenvolvimento. Primeira coisa, nós temos cerca de 86 bilhões de neurônios que fazem entre si 100 trilhões de conexões. Gente, esse número é maior do que o de estrelas na nossa Via Láctea, para a gente ter uma comparação. E o autista,
ele nasce com mais neurônios do que deveria e mantém ao longo de toda a vida. Vocês podem olhar e pensar assim, poxa, então isso é uma vantagem, ter mais neurônios dentro do teu cérebro. Mas aí eu peço para vocês, olha para o celular de vocês agora, pensa nele. O que acontece quando eu vou adicionando mais e mais e mais app no meu celular? Ele não vai ficando lento? E com o cérebro é a mesma coisa. Se eu tenho mais neurônios, é como mais aplicativos no celular. Ele vai rodar aquela rodinha mais tempo antes de fazer a tarefa que tu disse para ele fazer. O cérebro é a mesma coisa. Então isso se calcula de 3 a 5 segundos a mais, de 3 a 6 segundos a mais, para te prestar atenção em duas coisas ao mesmo tempo. Então por isso que eu ficava perdido, porque eu tinha isso que se chama latência. Tem neurônios a mais, e esses neurônios a mais também afetam 3 processos bem basicões que vocês estão fazendo agora, sem nem mesmo fazer esforço. Comunicação. Gente, vocês estão se comunicando agora sem nem mesmo falar. 70% do que a gente comunica não está falado. Está no jeito do corpo, está no olhar, nos gestos, tudo que eu não conseguia perceber. Eu estava aqui na frente fazendo uma apresentação de trabalho, super empolgado, com os argumentos encaixando um no outro. Aí de repente alguém lá atrás fica assim. E a professora? E o amigo? De repente um lá atrás resolve, destrinchar tudo isso, Dê o tempo dele, professora. Ele é chato, ele não sabe, hora de parar. Não sabe que a gente estava dizendo que estava chato. Mas na verdade, para o meu cérebro, isso não é dizer. Dizer é dizer. Só que quando uma pessoa precisa dizer, o que ela faz? Meu Deus do céu, eu já dei todas as outras opções de comunicação. E no autista eu digo que é bem assim. Começa pelo verbal. Começa dizendo claramente o que tu espera do autista naquele momento. E outra coisa, a comunicação dos olhos. Por que o autista evita os olhos? Os olhos não são as janelas da alma? Mas para mim a janela está embaçada. Por quê? Uma hora eu falo alguma coisa, os olhos de vocês ficam assim. Outra hora o olho fica assim. Outra hora faz assim. Qual é o padrão? Não tem. O olho humano faz muitas coisas ao mesmo tempo e para mim é difícil. E aí, eu prefiro olhar para vocês assim em Z. Para cá. Ou então, para prestar mais atenção ainda, usar a estratégia dos repolhos. Vocês para mim são todas cabeças de repolho. Mas não se preocupem que são cabeças de repolho muito bonitas. Daquelas frondosas que a avó planta no quintal, Porque assim eu tenho menos detalhe para prestar atenção, menos coisas que podem mudar em um segundo. E nós temos que entender também a interação, porque se comunicar é mais difícil, interagir também. Eu não sei por quem eu começo a interagir, eu não tenho a iniciativa tão clara, quando tem muitas pessoas demandando atenção. Para quem que eu digo oi primeiro, para quem que eu digo oi depois? Oi, aí bicho, aí velho. Será que eu posso dizer? Será que eu não posso? E no meio disso, lembra que eu tenho mais neurônios processando, mais detalhes passando pela minha mente. E aí, isso gera estresse maior de interagir. Então o autista interage menos? Sim, mas não é porque ele não quer. É porque ele precisa preservar esse cérebro que já é hipersensível, que já tem muitos estímulos acontecendo. Com o tempo há estratégias, eu vou passar algumas aqui, sim, mas demora. É um processo que o autista precisa aprender durante uma vida inteira. E chegamos ao comportamento social, que é o terceiro item do tripé social. Esse foi descoberto em 1994 por uma pesquisa da Universidade Italiana de Parma, com ratos. Neurônio espelho, aqui em Santa Catarina a gente pode traduzir bem. É o neurônio do desconfiômetro. Quantas vezes eu já fui na igreja, no shopping,
no restaurante, e de repente alguém vinha, mas esse guri não tem desconfiômetro. Por quê? Eu quero fazer as ações que eu preciso, só que o jeitinho de fazer passa ao longe. Quantas vezes eu fiquei cantando, virado para o sacrário na igreja, assim, porque eu achei bonita a imagem, comecei a cantar, e porque eu canto com a boca. A pessoa não precisa ver que eu estou cantando, a pessoa está ouvindo a música, a gente ouve a música. E aí as pessoas diziam, poxa, mas ele está virado totalmente sem o contato do público, né, mãe? Quantas vezes a mãe só fazia, vocês vão ver ela fazer de vez em quando aqui, isso aqui, ó. Vire-se, 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 preste atenção na outra parte do público, porque esse comportamento social causado pelo neurônio espelho no autismo, ele é diferente. Os neurônios espelho, eles captam o que está acontecendo no ambiente e nos dizem como agir. É a tal da intuição. Quando tu vê teu colega numa fila e lá na frente ele está fazendo alguma tarefa, tu já sabe, opa, o próximo serei eu. Mas para mim nunca passou essa característica na minha cabeça, porque eu precisava perguntar de novo lá na frente, o que eu estou fazendo aqui? Era como se eu não aprendesse por intuição. E também, quantas vezes a gente dificulta a intuição desse comportamento social em vez de nutrir? Quantos